O vaqueiro cuidou da desconhecida por semanas, sem saber que era milionária e se enamoraria. Não! Por favor, não! O grito rasgou a garganta dela quando os dedos calejados tocaram a carne aberta. A dor explodiu como fogo subindo pela perna, branqueando sua visão. A chuva martelava o rosto dela, misturando-se com as lágrimas que não conseguia conter. Calma, moça. Preciso ver a profundidade do corte. A voz dele era grave, firme. As mãos continuaram o exame apesar dos tremores violentos que sacudiam o corpo dela. Lama escorria pelos dedos dele, enquanto afastava cuidadosamente a pele rasgada ao redor do ferimento. Está infeccionando. Quanto tempo você está perdida? Ana tentou responder, mas apenas um gemido saiu. O mundo girava. A floresta ao redor se desfocava em manchas verdes e marrons. Não sabia quanto tempo havia se passado desde que o helicóptero. A lembrança veio em flashes cortantes. O painel piscando alarmes vermelhos. O vento jogando a pequena aeronave como um brinquedo. Suas mãos suando nos comandos enquanto procurava desesperadamente um lugar para pousar. A copa das árvores surgindo rápido demais. O impacto. Me olhe. Me olhe. A voz dele a puxou de volta. Olhos castanhos escuros a encaravam sob a aba de um chapéu encharcado. O rosto dele estava coberto de lama, marcado por dias ao sol, mas a expressão era de concentração absoluta. Seu tornozelo está inchado. Consegue mexer os dedos do pé? Ana tentou. A dor a fez arquear, unhas cravando na terra molhada. Entorse grave, talvez fratura. Ele soltou um suspiro pesado. Preciso te levar para minha casa. Vai doer. Quem é você? Rafael. Tem um rancho a 2 quilômetros daqui. Ele já estava tirando a camisa de flanela, deixando apenas uma camiseta suja por baixo. Rasgou o tecido em tiras com eficiência praticada. Estava procurando gado quando te encontrei. As mãos dele trabalhavam rápido, amarrando o tecido ao redor do ferimento da perna, com pressão suficiente para estancar o sangramento. Cada movimento arrancava outro gemido dela. Desculpa, mas se não fizer isso agora, você perde a perna. O estômago dela revirou. Havia lama na boca, no cabelo, debaixo das unhas. A roupa de ginástica que usava estava destruída, rasgada em vários lugares. Quanto tempo havia vagado pela floresta depois do acidente? Tem alguém esperando você? Alguém que vai procurar? A pergunta simples a congelou. Sim, Mariana. A empresa. O conselho esperando sua decisão sobre a fusão. Rodrigo e suas ligações insistentes que ela havia ignorado antes de decolar. Mas ninguém sabia para onde ela tinha ido de verdade. O plano de voo que havia arquivado era falso. Destino, propriedade rural em Goiás. Real. Voar sem rumo pelo interior de Minas Gerais, escapando de decisões que estava cansada de tomar. Procurando o quê? Ela mesma não sabia. Moça? Rafael a observava, esperando resposta. Gotas de chuva escorriam pelo maxilar quadrado dele. Havia terra nas linhas ao redor dos olhos. Cansaço no jeito que os ombros se curvavam. Um homem que trabalhava duro. Um homem que não a reconheceria. Ana Carolina Tavares. Herdeira. CEO. Rosto em capas de revista. Mas aqui, coberta de lama e sangue, ela era apenas uma mulher machucada que um estranho havia encontrado. Eu não sei se alguém está procurando. Não era mentira. Não tecnicamente. Eventualmente procurariam quando ela não voltasse. Mas onde começariam a busca? No lugar errado. Tinham o plano de voo falso. Tudo bem. Rafael se agachou, passando um braço pelas costas dela e outro sob os joelhos. Segura no meu pescoço. Vai ser um caminho difícil. Quando ele a levantou, Ana mordeu o lábio até sentir gosto de sangue para não gritar. O movimento sacudiu o tornozelo e a perna ferida. Estrelas explodiram em sua visão. Aguenta firme. Ele começou a andar, cada passo cauteloso na terra encharcada. A chuva continuava caindo em cortinas, transformando tudo em um borrão cinza. O peito dele era sólido contra o lado dela, o cheiro de suor honesto e terra molhada estranhamente reconfortante. Ana fechou os olhos, deixando a cabeça cair contra o ombro dele. A dor latejava em ondas. O frio penetrava até os ossos. Deveria estar apavorada. Estava nas mãos de um completo estranho, perdida no meio do nada,
gravemente ferida. Mas algo na forma firme como ele a segurava, na confiança de seus passos apesar do terreno traiçoeiro, a fazia sentir segura. Como você se chama? A pergunta cortou a névoa de dor. Ana abriu os olhos, encontrando o perfil dele recortado contra o céu tempestuoso. Uma decisão se cristalizou naquele momento. Clara. Inevitável. Ana. Apenas Ana. Sem sobrenome. Sem império. Sem o peso de bilhões que tornavam cada interação uma transação. Ana. Ele repetiu como se testasse o nome. Vamos te colocar boa de novo, Ana. Prometo. Algo apertou no peito dela. Quando foi a última vez que alguém havia prometido cuidar dela sem querer nada em troca? Por que está me ajudando? Rafael não diminuiu o passo, mas ela sentiu os músculos dele tensionarem brevemente. Porque é o certo a fazer. Simples assim. Não porque ela era Ana Carolina Tavares. Não porque poderia recompensá-lo. Apenas porque era o certo. As lágrimas que queimaram seus olhos não tinham nada a ver com a dor física. A casa era pequena. 2 divisões visíveis, quarto e cozinha combinada com sala. Paredes de madeira nua, teto com vigas expostas. Uma mesa surrada, 2 cadeiras desemparelhadas, fogão a lenha que exalava calor bem-vindo. Rafael a depositou com cuidado na cama estreita. O colchão afundou sob o peso dela, lençóis ásperos mas limpos raspando sua pele machucada. Preciso limpar esses ferimentos direito. Ele já estava se movendo, puxando uma caixa de metal de debaixo da cama. Quando abriu, Ana viu frascos e seringas, bandagens e pomadas. Você é médico? Veterinário improvisado. Um sorriso rápido cruzou o rosto dele. Quando você cuida de gado sozinho, aprende ou eles morrem. Ele despejou água fervida em uma bacia, adicionou algo que cheirava forte e medicinal. O pano que mergulhou saiu fumegante. Isso vai arder. Ardeu. Ana cravou os dentes no lábio inferior quando ele passou o pano quente no corte da perna. A queimação era pior que a dor inicial, como se estivesse sendo marcada a ferro. Respira. Pelo nariz, solta pela boca. Ela obedeceu, focando na voz calma dele enquanto as mãos trabalhavam. Limpou cada centímetro de pele ferida. Depois aplicou pomada antibiótica que trouxe alívio instantâneo. Não tenho anestesia adequada para suturar. Ele examinou o corte com cuidado. Mas pode fechar sozinho se mantivermos limpo e imobilizado. As ataduras que enrolou eram profissionais, pressão perfeita. Depois veio o tornozelo. Os dedos dele apalparam o osso inchado com delicadeza que contradizia as mãos calejadas. Não está quebrado, mas vai precisar de pelo menos 1 semana sem colocar peso. 1 semana? Talvez 2 para andar normal. Rafael pegou ripas de madeira e mais bandagem. As estradas estão intransitáveis com a chuva. Quando secar o suficiente, te levo para a cidade. Ele imobilizou o tornozelo entre as ripas, criando uma tala improvisada mais eficaz. Cada movimento era econômico, praticado. Quantas vezes ele havia feito isso em animais feridos? Pronto. Rafael se afastou, estudando o trabalho. Agora precisa descansar. Quando foi a última vez que comeu? Ana tentou lembrar. O café da manhã em seu apartamento havia sido... Quando? Ontem? 2 dias atrás? Tudo se misturava. Não sei. Vou fazer sopa. Ele se levantou, mas ela agarrou a manga dele. O tecido estava frio e molhado sob seus dedos. Onde você vai dormir? Tenho um beliche no celeiro. Durmo lá no verão às vezes, quando faz calor. Mas está frio e chovendo. O celeiro é seco. O olhar dele era firme, mas gentil. Você precisa de privacidade e descanso. Vou verificar você a cada 2 horas para garantir que não tem febre. Algo apertou na garganta dela. Quando foi a última vez que alguém a colocou em primeiro lugar sem esperar nada em troca? Rafael. Obrigada. Descansa, Ana. Ele saiu, deixando a porta entreaberta. Ana ouviu água correndo, o barulho de panelas. Cheiro de cebola refogada começou a permear a casa. A exaustão a puxava para baixo como areia movediça. Mas antes de se render, ela forçou os olhos a abrirem, estudando o quarto dele. Prateleira tosca com livros. Títulos sobre pecuária, alguns romances desgastados, uma foto emoldurada na parede.
Homem mais velho ao lado de um Rafael adolescente, ambos segurando cordas, gado ao fundo. Mesmos olhos, mesmo maxilar. O pai dele, ela presumiu. Roupa pendurada em ganchos. 2 camisas, uma calça extra. Uma janela pequena com cortina remendada. Chão de madeira varrido limpo, mas marcado por anos de uso. Não havia nada supérfluo, nada decorativo. Cada item tinha função, propósito. Era tão diferente de seu penthouse em São Paulo, onde designers haviam escolhido cada almofada, cada quadro, cada vaso. Bonito, mas vazio. Caro, mas sem alma. Isso aqui era real. Sopa pronta. Rafael voltou com uma tigela fumegante. Sentou na cadeira ao lado da cama, esperando ela se ajustar contra o travesseiro antes de oferecer a primeira colherada. Posso segurar. Suas mãos estão tremendo. Deixa eu ajudar. Ele tinha razão. Quando ela tentou pegar a colher, seus dedos tremeram incontrolavelmente. Choque tardio, provavelmente. Ana deixou ele alimentá-la como criança. A sopa era simples, caldo de galinha, batata, cenoura, mas cada colherada parecia a melhor coisa que já havia provado. Calor desceu por sua garganta, instalando-se no estômago vazio. Devagar. Não quero que você passe mal. Você faz isso sempre? Resgata pessoas perdidas? Primeira vez. Um canto da boca dele subiu. Geralmente é só gado teimoso que se perde na tempestade. Sorte minha, então. Sorte nossa. O olhar dele segurou o dela por um momento. Mais 5 minutos e você teria morrido de hipotermia. O peso daquelas palavras afundou. Ela realmente havia chegado tão perto? Quanto tempo eu estava lá fora? Pelo estado de você? Pelo menos um dia inteiro, talvez mais. Rafael inclinou a tigela para a última colherada. Ninguém sobrevive muito tempo no sertão durante tempestade sem abrigo. Um dia inteiro. 24 horas de Mariana e toda a equipe corporativa procurando. Mas procurando onde? Em Goiás, baseados no plano de voo falso que ela havia arquivado. Não aqui, no interior profundo de Minas Gerais, onde ela realmente havia voado. Tem celular? Alguma coisa que possa usar para avisar alguém? A pergunta saiu automática, mas assim que as palavras deixaram sua boca, Ana percebeu que não queria realmente fazer aquele contato. Ainda não. Sem sinal aqui. Só um rádio que pega a estação local às vezes. Rafael pegou a tigela vazia. Posso tentar mandar mensagem pela rádio amanhã se você quiser. Amanhã está bom. Amanhã ela decidiria. Amanhã quando a cabeça parasse de girar e ela conseguisse pensar direito. Amanhã quando entendesse o que realmente queria fazer. Rafael cobriu ela com um cobertor grosso que cheirava a sabão simples e sol. Vou voltar em 2 horas para checar sua temperatura. Se precisar de qualquer coisa, grita. Vou ouvir do celeiro. Rafael? Ele parou na porta, virando a cabeça. Qual é o seu sobrenome? Mendes, Rafael Mendes. Ele esperou. E o seu? A pergunta pairou no ar entre eles. Tão simples, tão perigosa. Ana Carolina Tavares. CEO da Tavares Empreendimentos. Bilionária. Herdeira de império imobiliário. Rosto que aparecia em revistas de negócios, em notícias financeiras, em colunas sociais. Se ela dissesse seu nome completo, tudo mudaria. Ele a trataria diferente. Olharia para ela diferente. Cada interação seria tingida pelo conhecimento do abismo entre seus mundos. E algo nela, algo profundo e faminto, queria desesperadamente ser apenas Ana por um pouco mais de tempo. Só Ana. Os olhos dele a estudaram por um longo momento. Ele sabia que ela estava escondendo algo. Ela viu o conhecimento ali, a decisão consciente de não pressionar. Então descansa, Ana. Boa noite. A porta fechou suavemente atrás dele. Ana ficou olhando para o teto, ouvindo a chuva martelar as telhas, os passos dele se afastando em direção ao celeiro. Acabava de cruzar uma linha. Não era mentira, disse a si mesma. Apenas omissão temporária. Mas no fundo da barriga, culpa já começava a se enroscar como cobra. O 4º dia amanheceu com céu limpo pela primeira vez. Ana acordou com luz dourada entrando pela janela e o cheiro de café forte. Conseguiu se sentar sozinha. Progresso. A perna ainda latejava, mas a dor havia diminuído de agonia para desconforto constante. O tornozelo permanecia inchado dentro da tala,
mas conseguia mover os dedos sem querer gritar. Bom dia. Rafael estava na porta com 2 xícaras de café. Cabelo molhado, camisa limpa. Devia ter tomado banho no celeiro. Trouxe café. Achei que poderia usar. Você é um santo. O sorriso dele foi rápido e genuíno. Aquele sorriso estava começando a fazer coisas estranhas com o batimento cardíaco dela. Ele a ajudou a se levantar, oferecendo o ombro como apoio até ela se acomodar na cadeira perto da janela. Cada movimento ainda era difícil, mas estava ficando mais fácil. Como se sente? Melhor. Ana aceitou a xícara, deixando o vapor aquecer seu rosto. O café era forte e amargo, sem açúcar. Perfeito. Obrigada por tudo. Precisa parar de me agradecer. Rafael se encostou na mesa, cruzando os braços. Não estou fazendo nada demais. Está sim. Você me salvou, me abrigou, cedeu sua cama. Qualquer pessoa faria o mesmo, mas não fariam. Ana conhecia pessoas suficientes para saber que bondade genuína era rara, especialmente bondade sem expectativa de retorno. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Me sinto inútil aqui sentada. Rafael considerou isso, olhando ao redor da casa bagunçada. Tenho umas roupas para consertar, botões faltando, barra descosturada. Se não for muito, eu adoraria. Ele trouxe uma cesta de vime cheia de roupas remendadas várias vezes. Ana pegou a primeira camisa, examinando o buraco no cotovelo. Você costura? Aprendi. Quando você mora sozinho, aprende tudo ou paga alguém para fazer. Rafael pegou sua própria xícara. E eu não tenho dinheiro para pagar. A forma casual como ele disse aquilo, sem vergonha, sem amargura, apenas fato. Ana pensou em quantas vezes havia pagado fortunas por roupas que usava uma vez. Vestidos de grife que custavam mais que o valor anual dessa casa inteira. E aqui estava Rafael, remendando a mesma camisa pela 3ª vez, porque era o que tinha. Me ensina sobre o rancho, enquanto eu costuro? Então Rafael falou. Sobre os 50 hectares que pertenciam à sua família por 3 gerações. Sobre o gado que criava, raça mestiça, resistente, adaptada ao clima severo. Sobre seu pai que havia morrido 5 anos atrás de ataque cardíaco enquanto consertava a cerca. Ele nunca quis outra vida. Nasceu nessa terra, esperava morrer nela. Os dedos de Rafael apertaram a xícara. Conseguiu metade do desejo. E você? Nunca quis sair? Saí. Fiz 1 ano de faculdade de agronomia em Belo Horizonte. Ele olhou pela janela, para as colinas verdes além. Mas meu pai ficou doente. Voltei para ajudar e percebi que não queria estar em nenhum outro lugar. Seus amigos da cidade devem ter achado você louco. Acharam. Especialmente as namoradas. Um sorriso torto. Nenhuma delas quis trocar apartamento com ar-condicionado por casa sem chuveiro quente. Ana cravou a agulha no tecido, focando na costura para não encontrar o olhar dele. Elas não sabiam o que estavam perdendo. O silêncio que seguiu era carregado. Ana sentiu o peso do olhar dele, mas não levantou a cabeça. E você, Ana? Que vida tem em São Paulo? A pergunta que ela vinha temendo. Que mentiras já havia contado? Precisava manter as histórias consistentes. Trabalho com gestão empresarial. Escritório, reuniões, aquele tipo de coisa. Não era mentira, tecnicamente. Gosta? Gostava? Ana fez uma pausa, a agulha suspensa no ar. Quando foi a última vez que alguém perguntou se ela gostava do trabalho dela? É complexo. Há partes que gosto. A estratégia, resolver problemas, mas tem muita política, muita pressão. Por isso estava voando sozinha no meio de tempestade. Os olhos dela voaram para os dele. Rafael a observava com aquela intensidade quieta que parecia ver através de todas as suas defesas. Estava fugindo de algo? De decisões. A honestidade escapou antes que ela pudesse filtrá-la. De pessoas me dizendo o que fazer, quem ser. Só queria respirar. E o noivo? Ele não se importa que você suma assim? Ana congelou. Como ele. Vi a marca no seu dedo. Rafael apontou para a mão esquerda dela. Onde fica o anel? Ela olhou para baixo. A linha pálida onde o anel de noivado de Rodrigo havia ficado por 6 meses. Havia tirado 3 semanas atrás, mas a marca permanecia. Ex-noivo. Terminamos. Recentemente? Semana passada. Outra meia-verdade.
Ela havia encerrado tudo mentalmente. Rodrigo só não sabia ainda. Percebi que estava com ele pelos motivos errados. Quais motivos? Conveniência, expectativa, solidão. Ana voltou a costurar. Pontos apertados demais. Não amor. Rafael não disse nada por um longo momento. Então, como sabe a diferença? A pergunta a fez parar de novo. Como sabia? Porque o toque de Rodrigo nunca havia feito sua pele formigar. Porque conversas com ele eram transações, não conexões. Porque 6 meses de noivado e ela não conseguia se lembrar de uma vez que ele a fizesse rir de verdade. Você sabe quando sente. Ana encontrou os olhos dele. Ou quando não sente. O ar entre eles mudou. Ficou mais denso, carregado com algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Rafael se afastou da mesa abruptamente. Preciso verificar os animais. Fico fora algumas horas. Posso ir com você? Com esse tornozelo? Nem pensar. Só até o celeiro, então. Estou ficando louca presa aqui dentro. Ele hesitou, depois suspirou. Tá bom, mas apoiada em mim o tempo todo. Ana se levantou, testando o peso na perna boa. Rafael imediatamente ofereceu o braço e ela se apoiou nele, sentindo os músculos sólidos sob a camisa. Andaram devagar pelo terreno lamacento. O sol estava quente, secando as poças que restavam da tempestade. O celeiro era maior do que Ana esperava, com boxes limpos e equipamento organizado. É aqui que você dorme? Quando necessário. Rafael apontou para um beliche estreito no canto. Cobertor dobrado, travesseiro achatado. Não é o Copacabana Palace, mas serve. Ana riu. O som a surpreendeu. Quando foi a última vez que havia rido assim, leve e genuíno? O Copacabana Palace é superestimado de qualquer forma. Você já ficou lá? Droga. Ela não deveria saber disso. Uma gerente de nível médio não ficaria no hotel mais caro do Rio. Uma vez, viagem de trabalho. Rápido, mude de assunto. Mostre os animais? Rafael a guiou pelos boxes. Apresentou cada vaca pelo nome, contando histórias sobre suas personalidades. Mostrou a égua prenha que estava para dar à luz em algumas semanas. Essa aqui é Luna, meu maior investimento nos últimos anos. Ele acariciou o pescoço da égua com carinho óbvio. O potro vai ser puro sangue se tudo der certo. Você a ama. São família. Tudo o que tenho. A simplicidade daquilo. Amor não baseado em valor monetário ou retorno de investimento. Apenas conexão pura. Trovão ecoou distante. Ana olhou para cima, vendo nuvens escuras se acumulando novamente. Mais chuva chegando. O celeiro é a prova d'água. Podemos esperar aqui. As primeiras gotas começaram a cair quando eles alcançaram a entrada. Depois virou dilúvio, cortinas de água caindo do telhado. Eles ficaram parados na entrada, ombro a ombro, observando a tempestade. O cheiro de chuva e feno e algo puramente Rafael envolvia Ana. Obrigada. Pelo quê? Por não me fazer sentir patética. Por não me fazer sentir julgada. Rafael virou para ela, tão perto que Ana podia ver as manchas douradas em seus olhos castanhos. Por que eu julgaria? Porque apareci do nada. Ferida e perdida e claramente fugindo de algo que não quero explicar. Todo mundo tem seus fantasmas, Ana. O jeito como ele disse seu nome. Suave, mas com peso. Como se importasse. Ana levantou a mão sem pensar, tocando o maxilar dele. Áspero com barba por fazer. Quente e sólido e real. Os olhos dele escureceram. A respiração ficou mais profunda. Ele ia beijá-la. Ana viu a intenção. Sentiu a atração puxando ambos. Mas Rafael recuou, pegando a mão dela e afastando gentilmente. Ana, eu preciso saber que você está ficando. Antes de fazer algo que vou querer continuar fazendo. O coração dela apertou. Doeu. Fisicamente doeu. Rafael, você vai voltar para São Paulo quando suas feridas curarem. Para sua vida, seu trabalho, seu mundo. Os olhos dele estavam tristes, mas firmes. E eu vou ficar aqui. Esse é meu lugar. Então, antes de eu deixar isso acontecer, preciso saber se você consegue ficar. De verdade. Ana abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque ele estava certo. Como poderia prometer ficar quando tinha um império esperando? Quando tinha responsabilidades, funcionários, acionistas contando com ela? Mas também, como poderia voltar para aquela vida agora que tinha provado isso?
Eu não sei o que dizer. Então não diga nada ainda. Rafael se afastou, colocando distância segura entre eles. Mas pensa, porque eu já estou me apaixonando por você, Ana. E preciso saber se tenho permissão para continuar caindo. A semana passou em ritmo que Ana nunca havia experimentado. Não o ritmo frenético de reuniões e prazos, mas algo mais profundo. O ritmo da terra, dos animais, das estações. Seu tornozelo melhorou o suficiente para andar com bengala improvisada que Rafael fez de galho de aroeira. A perna ainda doía, mas era suportável. Vem, quero te mostrar algo. Rafael a guiou até o pasto onde o gado pastava. O sol da manhã pintava tudo dourado, o orvalho brilhando na grama. Vê aquela vaca ali? A marrom com mancha branca? Ana assentiu. Ela se chama Estrela. Comprei ela com o primeiro dinheiro que ganhei sozinho, aos 16 anos. Trabalhei 6 meses em fazenda vizinha para juntar. Ele se apoiou na cerca, olhando o animal com carinho. Ela me deu 12 bezerros nesses 20 anos. Pagou por si mesma 100 vezes. Você tem 36 anos? 37 em novembro. Rafael olhou para ela. E você? 35. Fiz em junho. Ele sorriu. Então somos quase da mesma geração. Lembra da Copa de 2002? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Ana riu. Meu pai me deixou faltar escola para assistir a final. Algo passou pelo rosto de Rafael. Curiosidade, talvez. Percebendo que ela vinha de família que valorizava futebol, que tinha TV, que tinha memórias de infância relativamente normal. Seu pai ainda é vivo? A pergunta a atingiu como soco. Ana baixou o olhar para a cerca, dedos apertando a madeira áspera. Morreu há 6 anos. Ataque cardíaco no escritório. Sinto muito. A voz dele era genuína. É duro perder pai. Vocês eram próximos? No trabalho, sim. Pessoalmente. Ana procurou as palavras certas. Ele era dedicado ao que fazia. Eu o admirava, mas não sei se o conhecia de verdade. Entendo isso. Meu pai não era muito de falar também. Rafael abriu o portão. Vem, vou te ensinar a alimentar as galinhas. As próximas horas foram as mais estranhas da vida de Ana. Ela, que comandava reuniões com dezenas de executivos, que negociava contratos de milhões, estava aprendendo a jogar milho para galinhas sem assustá-las. Devagar, movimentos suaves, elas são nervosas. A mão de Rafael cobriu a dela, guiando o movimento. O toque enviou corrente elétrica pelo braço dela. Assim, viu? Elas estão vindo. Ana observou as galinhas se aproximando, bicando o milho do chão. Era tão simples, tão direto. Você dava comida, elas comiam. Nenhuma agenda escondida, nenhum jogo político. Por que está sorrindo? Porque isso é ridículo. Ana riu. Eu não sei nada sobre vida real. Vida real? Isso, terra, animais, trabalho honesto. Ela espalhou mais milho. Minha vida é escritórios com ar-condicionado, reuniões intermináveis, pessoas mentindo educadamente umas para as outras. Então, por que não muda? A pergunta tão simples, tão impossível. Por que não é tão fácil assim? Claro que é. Rafael fechou o saco de milho. Você decide o que quer e vai atrás. E se tiver pessoas dependendo de você, responsabilidades que não pode abandonar? Sempre tem. Ele a olhou diretamente. A questão é se essas responsabilidades te fazem feliz ou só te aprisionam. Ana não tinha resposta para isso. Eles voltaram para a casa parando na bomba d'água para lavar as mãos. Rafael bombeou a alavanca, água fria jorrando. Deixa eu ver. Ele pegou as mãos dela examinando. Olha isso, calos se formando. Os dedos dele traçaram as pequenas bolhas endurecidas nas palmas dela, resultado de dias segurando ferramentas, carregando baldes, trabalhando. Calos de trabalho honesto, são bonitos. Bonitos? Mostram que você não tem medo de se sujar, de fazer o que precisa ser feito. Os olhos dele seguraram os dela. Muita gente que conheço tem mãos macias demais. Nunca fizeram nada difícil na vida. Culpa queimou o estômago dela. Se ele soubesse. Se soubesse que ela tinha exército de pessoas fazendo tudo por ela. Que suas mãos eram macias porque nunca havia precisado trabalhar fisicamente um dia sequer. Rafael, sobre minha vida em São Paulo, você não precisa me contar.
Ele soltou as mãos dela. Todos temos coisas que queremos esquecer. Mas ela não queria esquecer. Queria que ele soubesse. Queria ser honesta. Mas como começar? Como explicar sem perder isso, sem perder ele? Só não me julgue muito pelo que você vai descobrir eventualmente. Ana. Rafael virou o rosto dela para ele, mão firme no queixo. Eu não me importo se você era gerente, secretária ou limpava banheiros. O que importa é quem você é aqui, agora, comigo. Lágrimas queimaram. Porque ele estava errado. Ia se importar sim. Quando descobrisse a magnitude da mentira, ia importar muito. Vem, vou te mostrar o pôr do sol daqui de cima. Eles subiram a colina atrás da casa, Ana mancando, mas determinada. Do topo, a vista se estendia por quilômetros. Colinas verdes, céu infinito, o rancho pequeno mas resistente abaixo. Vê aquele vale ali? Rafael apontou. Homem de São Paulo ofereceu 2 milhões por essa propriedade 3 anos atrás. Queria construir condomínio de luxo. O estômago de Ana afundou. 2 milhões. Era o que ela gastava em um único edifício. Menos às vezes. Você recusou. Claro, dinheiro acaba, Ana. Você gasta, desaparece, e daí? Fica com o quê? Ele se sentou na grama, puxando ela para baixo ao lado dele. Mas terra permanece. Essa vista, esse ar, a satisfação de criar algo com as próprias mãos, isso ninguém pode comprar de você. Mas com 2 milhões você poderia o quê? Morar na cidade? Trabalhar para outra pessoa? Ter coisas que não preciso? Rafael balançou a cabeça. Homens ricos na cidade têm terras que nunca visitam, casas que nunca usam, carros que mal dirigem. Eles têm tudo e não são donos de nada. Eu tenho pouco, mas cada centímetro dessa terra é meu. Cada vaca tem nome, cada árvore tem história. As palavras dele eram facas, cada uma cortando mais profundo. Então você acha que riqueza é ruim? Não. Acho que riqueza sem propósito é vazia. Ele arrancou uma haste de capim girando entre os dedos. Conheci gente da cidade. Vêm aqui às vezes, perdidos, procurando experiência autêntica. Pagam fortunas para passar fim de semana fingindo ser fazendeiro. Depois voltam para suas vidas vazias. Talvez eles invejam o que você tem. Então por que não ficam? Por que não escolhem isso de verdade? Rafael jogou o capim fora. Porque é mais fácil comprar a experiência que viver a realidade. Mais fácil tirar foto que fazer o trabalho. Ana abraçou os joelhos, observando o sol derreter no horizonte. Ele estava descrevendo exatamente o que ela fazia. Fugindo para cá, experimentando essa vida, sabendo que tinha apartamento de luxo esperando em São Paulo. E se alguém quisesse aprender, realmente mudar, então provaria com ações, não palavras. Ele olhou para ela, sério. Mudança real dói, exige sacrifício. Não é Instagram, Ana. É acordar às 5 da manhã todo dia. É passar frio, passar fome às vezes. É escolher essa dificuldade porque significa algo. Você acha que eu não seria capaz? A pergunta saiu mais afiada que pretendia. Rafael estudou o rosto dela por longo momento. Acho que você é mais forte do que pensa. Mas também acho que está fugindo de algo, não correndo para algo. E enquanto não resolver o que deixou para trás, nunca vai poder ficar de verdade em lugar nenhum. As palavras atingiram o alvo. Ana desviou o olhar, engolindo o nó na garganta. É sábio para um vaqueiro. Meu pai dizia, dinheiro compra conforto, mas não compra paz. Você pode ter o melhor colchão do mundo e ainda passar a noite acordada. Ou pode dormir na palha e acordar descansada. Rafael se levantou, oferecendo a mão. É tudo sobre o que você carrega dentro. Ana pegou a mão dele, deixando ele puxá-la para cima. Mas não soltou quando ficou de pé. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, perfeitamente. Rafael! Um mugido alto cortou o ar. Depois outro, angustiado. Luna! Rafael largou a mão dela, já correndo colina abaixo. Algo está errado. Ana o seguiu tão rápido quanto conseguia com a perna machucada. Quando alcançaram o celeiro, Luna estava no box, suor escorrendo dos flancos, movendo-se inquieta. Rafael entrou no box, mãos examinando a égua com eficiência.
O potro está vindo cedo. A voz dele estava tensa. Muito cedo. E está mal posicionado. O que podemos fazer? Eu preciso virá-lo. Se não conseguir... Ele não terminou a frase. Não precisava. Me diz o que fazer. Rafael olhou para ela, alguma decisão sendo tomada naquele olhar. Isso vai ser difícil. Vai levar a noite toda e pode não dar certo. Então é melhor começarmos. A noite se arrastou em agonia. Luna estava deitada de lado, respiração pesada, olhos mostrando o branco do medo. Segura a cabeça dela. Conversa. Mantém ela calma. Ana se ajoelhou na palha, passando a mão pelo pescoço suado da égua. Palavras suaves saíam automaticamente, sem pensar no significado. Só o tom importava. Rafael estava atrás, mãos dentro da égua, rosto tenso de concentração. O potro está de costas. Preciso virar ele ou nenhum dos dois sobrevive. Você consegue? Vou ter que conseguir. Horas passaram. Ana não sabia quantas. O tempo perdeu o significado. Existia só o momento presente. O corpo quente da égua sob suas mãos, os músculos de Rafael tensos pelo esforço, o cheiro de suor e sangue e medo. Quase lá. Quase. Rafael soltou o palavrão baixo. Está preso. A pata dianteira está dobrada errada. O que precisa? Lubrificante. Prateleira ali, frasco verde. Ana se levantou, perna protestando. Encontrou o frasco, voltou correndo. Suas mãos estavam firmes quando passou para ele. Sem tremor, sem hesitação. Crise revelava caráter. E no momento, Ana Carolina Tavares, CEO acostumada às salas de reunião climatizadas, estava de joelhos em celeiro sujo, coberta de sangue de animal, absolutamente focada. Isso. Bom trabalho, Ana. A voz de Rafael tinha aquela qualidade de quem está concentrado demais para filtrar. Você é boa nisso. Calma, não entra em pânico. Porque ela havia sido treinada a vida inteira para não entrar em pânico. Salas de reunião com milhões em jogo. Negociações onde um erro custava empregos. Decisões que afetavam centenas de famílias. Isso era diferente, mas o mesmo. Vida dependendo de suas ações. Calma sob pressão. Consegui. Está virando. Rafael ajustou a posição, músculos do antebraço saltando. Vamos, pequeno. Trabalha comigo. Luna gemeu, um som que rasgou o coração de Ana. Ela aguenta? Tem que aguentar. Só mais um pouco. Então, quando Ana estava começando a perder esperança, algo mudou. Luna se contraiu violentamente. Rafael puxou, coordenando com as contrações. Vem! Vem! Um grito da égua, um esforço final. E de repente havia algo novo no mundo. O potro deslizou em explosão de fluido e sangue. Pequeno, molhado, perfeitamente formado. Ele está vivo? Ana mal conseguia respirar. Rafael já estava limpando as vias aéreas do potro, verificando a respiração. Segundos se arrastaram como horas. Então, um espirro. Movimento. O potro sacudiu a cabeça, tentando focar os olhos enormes. Vivo. Saudável. A voz de Rafael quebrou. Conseguimos. Eles ficaram congelados por momento, apenas observando Luna lamber o filho. O potro, tentando suas primeiras respirações de verdade. A adrenalina que havia mantido Ana funcionando desapareceu de uma vez. Ela começou a tremer, depois a soluçar. Ei, está tudo bem agora. Rafael a puxou para ele, envolvendo em abraço apertado. Ana enterrou o rosto no peito dele. Lágrimas molhando a camisa ensanguentada. Ele cheirava a suor e animal e algo puramente dele. Desculpa, eu não sei por que estou chorando. Porque importou. Porque você se importou de verdade. Ele afastou o cabelo do rosto dela, dedos gentis. E porque você foi incrível. Sério, Ana. Você salvou as duas vidas tanto quanto eu. Ela olhou para cima, encontrando aqueles olhos castanhos que agora conhecia tão bem. Viu coisas ali que a fizeram parar de respirar. Admiração, gratidão, algo mais profundo. Rafael? Ele a beijou. Não gentil, não perguntando, apenas tomando, finalmente soltando o controle que havia mantido por dias. Ana retribuiu com igual intensidade. As mãos dela foram para o cabelo dele, puxando, precisando estar mais perto.
Ele tinha gosto de café e sal e desperation. Quando separaram, ambos estavam tremendo. Desculpa, eu disse que não ia. Não peça desculpas. Ana puxou ele de volta. Por favor, não peça desculpas. Dessa vez foi mais lento. Ele a explorou como se tivesse todo o tempo do mundo. Lábios dela, o canto da boca, a linha do maxilar. Cada toque acendendo fogo sob a pele. Você está coberta de sangue e sujeira. Você também. Devia ser romântico. Flores, jantar, algo melhor que celeiro. É perfeito. E era. Mais perfeito que qualquer jantar em restaurante 5 estrelas, qualquer proposta elaborada que Rodrigo havia feito, porque era real. Rafael, Vem. Ele a levantou, ignorando os próprios protestos de exaustão. Carregou ela através do terreno úmido de orvalho, o céu começando a clarear com o primeiro toque de rosa. A casa estava silenciosa. Rafael a depositou na cama que agora cheirava a ambos depois de dias dela usando. Temos que falar sobre... Depois. Ana puxou a camisa dele. Conversa depois. Agora só... Fique comigo. Os olhos dele escureceram. A última resistência desmoronou. Quando ele a beijou novamente, era com reverência. Como se ela fosse preciosa, frágil, algo a ser protegido. Ana não se sentia frágil. Sentia-se poderosa. Pela primeira vez em anos, estava tomando decisão puramente para si. Não pela empresa, não pela família, não por expectativa de terceiros. Isso. Ele. Agora. As roupas desapareceram em movimentos apressados, mas cuidadosos. As mãos dele exploraram cada centímetro de pele revelada com a atenção que a fez tremer. Você é linda. Estou suja. É a mulher mais linda que já vi. E na forma como ele olhava para ela, Ana acreditou. Quando finalmente se uniram, foi com suspiros simultâneos. Perfeito. Óbvio. Como se sempre tivessem sido feitos para se encaixar exatamente assim. Rafael se moveu devagar primeiro, dando tempo para ela se ajustar. Mas logo a necessidade tomou conta. Anos de solidão, noites de desejo contido, tudo transbordando. Ana cravou as unhas nas costas dele, puxando mais fundo, mais forte. Ele gemeu contra o pescoço dela, dentes raspando a pele sensível. Ana, meu Deus, Ana. Eles encontraram ritmo juntos, corpos sincronizados perfeitamente. Construindo, até que ela quebrou primeiro, gritando o nome dele sem se importar quem pudesse ouvir. Rafael a seguiu momentos depois, enterrando o rosto no cabelo dela, corpo inteiro tremendo. Depois, entrelaçados, respiração ainda irregular, ele traçou padrões preguiçosos na pele dela. Eu estou me apaixonando por você. As palavras, tão simples, tão devastadoras. Ana fechou os olhos, lágrimas queimando novamente. Eu também. Mesmo? Ou só está dizendo porque... Mesmo? Ela virou para encará-lo. Rafael, eu nunca senti nada assim antes. Nunca. Nem com o ex-noivo? Especialmente não com ele. Ana tocou o rosto de Rafael, memorizando cada detalhe. A forma como o sol nascente pintava sua pele dourada. O jeito que ele olhava para ela como se fosse tesouro. O que sinto por você é... assustador. Por que assustador? Porque ia destruir quando acabasse. Porque ela ia perder isso. Porque cada momento mais profundo tornava a queda inevitável mais dolorosa. Mas ela não disse nada disso. Ao invés, beijou ele novamente, colocando toda a verdade que não conseguia falar em ações. Rafael a puxou para mais perto, até não haver espaço entre seus corpos. Ana ouviu o batimento cardíaco dele diminuir, a respiração ficando mais profunda. Ele adormeceu assim, segurando ela como se nunca fosse soltar. Ana ficou acordada, observando luz crescer através da janela. 3 dias. Talvez 4 antes que as estradas secassem o suficiente para ele levá-la para a cidade. Antes que o mundo real invadisse essa bolha perfeita. Tinha que contar a verdade, logo. Antes que ele descobrisse por conta própria. Mas como? Como destruir isso quando o mal havia começado? Os dedos dela traçaram os músculos das costas dele, sentindo cada cicatriz de trabalho árduo, cada marca de vida honesta. Desculpa, ela sussurrou para o cabelo dele.
Desculpa por não ser corajosa o suficiente para ser honesta desde o começo. Rafael suspirou no sono, puxando ela mais apertado. E Ana fechou os olhos, permitindo-se alguns momentos mais de fantasia antes que tudo desmoronasse. Os 3 dias seguintes foram os mais felizes da vida de Ana. Não havia outra palavra para descrever. Acordar nos braços de Rafael, café tomado junto na varanda, trabalho lado a lado alimentando animais, consertando cercas, beijos roubados entre tarefas, mãos encontrando mãos naturalmente. À noite, eles se entrelaçavam na cama estreita, conversando até tarde ou simplesmente existindo em silêncio confortável. O potro está forte. Rafael traçava padrões no braço dela, ambos deitados observando o teto. Luna é boa mãe. Graças a você. Graças a nós. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você foi tão incrível naquela noite, Ana. Calma, focada. De onde veio isso? Do mesmo lugar que vinha sua frieza em salas de reunião. Sua capacidade de tomar decisões impossíveis sem pestanejar. Seu treinamento a vida inteira para nunca mostrar fraqueza. Adrenalina, eu acho. Não. É mais que isso. Rafael virou ela para encará-lo. Você tem força que não percebe. Quando decidir o que realmente quer, nada vai te parar. Se ele soubesse. Se soubesse que ela já tinha tudo que dinheiro comprava e tinha descoberto que não queria nada disso. Rafael, sobre minha vida em São Paulo? Ei, já te disse, não me importa o que você fazia. Importa quem você é aqui. Mas você precisa saber. Quando voltarmos para a civilização, coisas vão mudar. Ele ficou quieto por momento. Então, as estradas devem estar boas daqui 2 dias. Pensei em te levar para a cidade, procurar médico de verdade para verificar sua perna. 2 dias. 48 horas antes do mundo real invadir. E depois? Depois você decide. Os dedos dele entrelaçaram nos dela. Volta para sua vida ou fica. Aprende a vida de rancho de verdade. Vê se consegue aguentar. Você quer que eu fique? Mais do que respirar. A voz dele estava rouca. Mas só se for o que você quer de verdade. Não vai ser fácil, Ana. Vai ser trabalho duro, pouco dinheiro, muito sacrifício. Eu sei que... Não, você não sabe. Rafael se sentou, passando a mão pelo cabelo. Você teve uma amostra, alguns dias de aventura. Mas todo dia, todo ano, inverno sem aquecimento adequado, verão sem ar-condicionado, emergências sem hospital perto. Você acha que eu não aguento. Acho que você é forte. Mas também acho que você está fugindo de algo em vez de correr para algo. Ele olhou para ela sério. E até você resolver o que deixou para trás, nunca vai estar realmente aqui. As palavras ecoaram as que ele havia dito dias atrás. Eram verdade. Ela sabia. Então me ajuda a resolver. Quando formos para a cidade, eu vou fazer ligações. Vou conversar com pessoas que preciso conversar. E depois... O rádio crepitou do canto da sala. Rafael normalmente ignorava. Mas dessa vez, uma voz clara cortou a estática. Continua a busca por Ana Carolina Tavares, herdeira da Tavares Empreendimentos, desaparecida há 10 dias. Autoridades pedem que qualquer pessoa com informações entre em contato. O mundo congelou. Ana viu o momento exato quando Rafael conectou os pontos. O nome, a descrição física que seguiu, os detalhes sobre helicóptero particular desaparecido. Ele se levantou da cama lentamente, virando para encará-la. Ana Carolina Tavares. Não era pergunta. Tavares Empreendimentos. Rafael. A empresa que tentou comprar minha terra há 3 anos. A voz dele estava muito calma. Calma demais. 2 milhões. Lembro da proposta. Vinha de CEO jovem, mulher, herdeira de império. Deixa eu explicar. Você é bilionária. Ele soltou riso sem humor. Não apenas rica, bilionária. Uma das mulheres mais ricas do Brasil. Sim, mas... E me deixou pensar que você era o quê? Gerente de nível médio? Alguém como eu, só da cidade? A raiva começava a sangrar através da calma. Você me deixou falar sobre como ricos são vazios. Sobre como dinheiro não compra significado. E o tempo todo você estava... Estava escutando! Ana saiu da cama, envolvendo o lençol ao redor. Estava aprendendo. Rafael, tudo o que senti aqui foi real. Real? Ele deu passo para trás quando ela tentou se aproximar.
O que foi real? Você brincando de fazendeira? Se divertindo com o caipira ignorante? Não foi assim? Então como foi, Ana Carolina? O nome completo saiu como insulto. Você decidiu tirar férias da vida de bilionária? Experimentar como os pobres vivem? Eu não sabia que ia acontecer isso. Não planejei me machucar. Não planejei você me encontrar. Mas planejou mentir. A dor no rosto dele era pior que raiva. Todos esses dias, me deixou abrir meu coração, falar sobre meus valores, minha vida. E você estava rindo de mim o tempo todo. Nunca ri de você. Rafael, eu te amo. Você nem sabe o que é amor. Ele pegou as roupas dela do chão, jogando para ela. Amor é honestidade, é respeito. Você me tratou como diversão temporária. Não é verdade? Então por que não me contou? Ele gritou pela primeira vez, voz rachando. Quando eu te encontrei, tudo bem. Você estava confusa, machucada. Mas depois que melhorou, depois que dormimos juntos... Ana não tinha resposta. Porque ele estava certo. Tinha tido dúzias de oportunidades. Eu ia contar. Estava tentando encontrar forma certa. Não existe forma certa de mentira. O som de helicóptero cortou o ar. Distante primeiro, depois mais perto. Rafael foi até a janela, observando o céu. Acho que sua carruagem chegou, Cinderela. Rafael, por favor, vista-se. A voz dele estava morta agora. Pior que raiva. Resignação. Seu povo está aqui. Ana se vestiu com dedos trêmulos. A roupa de ginástica que havia usado estava limpa agora, remendada onde havia rasgado. Rafael tinha consertado para ela. Ela tinha machucado o único homem que já havia cuidado dela sem querer nada em troca. O helicóptero pousou no pasto. 3 pessoas saíram. Mariana e 2 seguranças corporativos. Ana! Mariana correu, abraçando ela apertadamente. Graças a Deus. Estávamos procurando no lugar errado por dias. Seu sinal de GPS finalmente voltou hoje. Mariana, não agora. Mas Mariana já estava avaliando o rancho. Rafael, a situação toda com olhos treinados de executiva. Você é o dono? Senhor? Mendes. Rafael Mendes. Senhor Mendes, obrigada por cuidar da nossa CEO. A empresa vai compensar você generosamente. Não quero dinheiro. A voz de Rafael estava cortante como vidro. Só quero vocês saindo da minha propriedade. Mariana piscou, surpresa. Olhou para Ana, vendo as lágrimas, entendendo que havia mais história aqui. Claro, Ana, temos roupas no helicóptero e o conselho está em sessão emergencial. Rodrigo tentou. Eu sei. Ana limpou as lágrimas com raiva. Preciso de 1 minuto. Mariana acenou para os seguranças recuarem, dando espaço. Ana se virou para Rafael. Ele estava encostado na parede da casa, braços cruzados, expressão fechada. Vem comigo, por favor. Vem para São Paulo. Me dá chance de explicar tudo direito, de te mostrar. Te mostrar o quê? Ele não olhou para ela. Seu penthouse. Seu império. Provar que você e eu somos de planetas diferentes. Provar que eu escolho você. Que escolho isso? Você não pode escolher isso, Ana Carolina. Finalmente ele olhou e o que ela viu nos olhos dele a despedaçou. Porque isso nunca foi real. Foi fantasia. Você brincando de pobre enquanto tinha bilhões esperando. Não foi fantasia para mim. Então fica. O desafio pendurado entre eles. Manda eles embora. Fica aqui. Constrói vida de verdade. Sem dinheiro. Sem segurança. Sem volta para luxo quando ficar difícil. Ana abriu a boca. Fechou. Porque não podia. Tinha empresa, funcionários, responsabilidades. Não podia simplesmente abandonar tudo. E Rafael viu a hesitação. É o que pensei. Ele se afastou da parede, indo em direção ao celeiro. Tenha boa vida, Ana Carolina Tavares. Rafael, espera. Mas ele não parou. Não olhou para trás. Mariana tocou o braço de Ana gentilmente. Precisamos ir. A situação corporativa é grave. Ana deixou ser guiada ao helicóptero. Um dos seguranças tinha casaco de grife envolvendo ao redor de seus ombros. Outro oferecia água engarrafada importada. A transformação começou imediatamente. Ana Carolina, a CEO, emergindo. Postura ficando reta. Rosto se compondo. Máscara profissional deslizando no lugar. Quando o helicóptero decolou, ela olhou para baixo. Rafael estava no pasto.
pequena figura solitária contra a terra vasta. Ele não acenou, não olhou para cima. E Ana sentiu seu coração despedaçar completamente, sabendo que ela mesma havia destruído a única coisa real que já tinha tido. O penthouse estava exatamente como ela havia deixado. Vidro e aço, vista panorâmica de São Paulo, móveis de design que custavam mais que o rancho inteiro de Rafael. Ana ficou no meio da sala sentindo-se como intrusa. Separei roupas para a reunião. Mariana estava em modo eficiência total. O conselho se reúne em 2 horas. Rodrigo convenceu 3 membros que você está mentalmente instável. Precisamos reverter isso imediatamente. Mentalmente instável. Ana soltou riso sem humor. Talvez ele esteja certo. Ana, foca. Ele está tentando te tirar da empresa. Usar sua ausência como prova de que você não pode liderar. A empresa. Sempre a empresa. Como se fosse a única coisa que importava. Mas não importava mais. Nada importava. Ana se vestiu no automático. Tailleur Armani, salto Louboutin, joias discretas mais caras. A armadura corporativa que havia usado por anos. No espelho, Ana Carolina Tavares, CEO, olhou de volta. Nenhum traço da mulher que havia alimentado galinhas, que havia passado a noite inteira salvando potro, que havia se apaixonado em celeiro. A reunião foi massacre. Rodrigo apresentou o caso elaborado. Instabilidade mental, abandono de responsabilidades, risco para a empresa. Ana o destruiu metodicamente. Apresentou documentação de sua rota de voo, explicação médica para acidente, até fotos de seus ferimentos. Depois virou jogo. Expôs empréstimos questionáveis de Rodrigo, contratos favorecendo empresas dele, evidências de insider trading. Em 3 horas, estava terminado. Rodrigo foi forçado a renunciar. O conselho votou confiança total em Ana. Ela havia vencido. Mas quando saiu da sala de reuniões, tudo o que sentiu foi vazio. Incrível. Mariana estava radiante. Você o destruiu. Sim. Ana, você está bem? Estou ótima. Preciso revisar os relatórios trimestrais. Os dias sangraram em semanas. As semanas em mês. Ana funcionava perfeitamente. Tomava decisões, fechava contratos, comparecia a eventos. A máquina corporativa continuava girando, bem lubrificada por sua competência. Mas dentro estava morta. Não conseguia comer. A comida cara de restaurantes, 5 estrelas, tinha gosto de cinza comparada à sopa simples de Rafael. Não conseguia dormir. A cama king size com lençóis egípcios de 1000 fios era desconfortável comparada ao colchão estreito onde havia dormido nos braços dele. Não conseguia se concentrar. No meio de reuniões, sua mente vagava. Lembrando o cheiro de feno, o som de chuva em telhado de metal, a forma como Rafael ria, raro, mas genuíno. Ana, o investidor está esperando resposta. Ela piscou, percebendo que 5 executivos a encaravam. Desculpa, pode repetir a pergunta? Isso começou a acontecer com mais frequência. Momentos de completa dissociação onde ela simplesmente desaparecia. 2 meses após voltar, Mariana apareceu no escritório dela depois das 11 da noite. Você ainda está aqui. Trabalho acumulado. Ana, olha para mim. Relutantemente, ela levantou os olhos da tela. Quando foi a última vez que comeu algo de verdade? Almocei. Meia sálada que você cutucou por 20 minutos. Mariana fechou o laptop dela. Quando foi a última vez que dormiu uma noite inteira? Durmo. Não dorme. Seu assistente me disse que você chega às 6 da manhã. Isso significa que você sai daqui à meia-noite e está de volta em 6 horas. Tenho muito trabalho. Isso não é sobre trabalho. Mariana puxou uma cadeira, sentando diretamente na frente dela. Isso é sobre um vaqueiro no interior de Minas Gerais. Ana sentiu algo rachar dentro. Não quero falar sobre isso. Muito ruim, porque vamos falar. Mariana cruzou os braços. Eu te conheço há 10 anos. Vi você enfrentar a morte de seu pai, assumir empresa aos 29, lutar por respeito em sala cheia de homens velhos machistas. Nunca te vi quebrar. Não estou quebrada. Está destruída. E fingir que não está só piora. Mariana se inclinou para a frente. Então conta. O que aconteceu lá? E Ana contou. Tudo. O acidente, o resgate, os dias escondendo sua identidade. A conexão impossível.
O amor que havia crescido, a traição quando ele descobriu, a dor no rosto dele quando ela não conseguiu ficar. Quando terminou, estava chorando. Primeira vez desde voltar que havia deixado as lágrimas caírem. Você o ama. Amava. Passado. Ele me odeia agora. Por que você mentiu? Porque você o deixou. Mariana passou lenço. Mas principalmente porque você provou que ele estava certo. Que você não conseguia escolher aquela vida de verdade. Eu não podia simplesmente abandonar tudo. A empresa, os funcionários, as responsabilidades. Por que não? A pergunta simples a silenciou. Por que você não pode? Você construiu essa empresa pensando que era seu propósito. Mas e se não for? E se for só trabalho? Mariana, eu deixei meu casamento. Mariana olhou pela janela para a cidade iluminada. 10 anos com um homem que eu não amava porque era seguro, confortável, esperado. Deixei aos 35. Todo mundo disse que estava louca, que estava jogando fora a estabilidade. Ana não sabia disso. E você se arrepende? Me arrependo de não ter saído mais cedo. Mariana voltou a olhar para ela. Me arrependo de cada dia que passei fingindo estar feliz quando estava morrendo por dentro. Igual você está fazendo agora. Mas a empresa vai sobreviver sem você. Empresas sempre sobrevivem. Você promoveu bons executivos. O conselho finalmente te respeita. Você pode reestruturar, delegar, se afastar. E fazer o quê? Voltar para lá e implorar perdão? Não. Voltar para lá e provar que ele estava errado. Mariana se levantou. Ele disse que você estava brincando. Prove que não estava. Construa a vida de verdade lá. Não como CEO de férias, mas como Ana que escolhe aquilo acima de tudo isso. Ele não vai me querer de volta. Talvez não. Mas pelo menos você vai poder olhar no espelho e saber que tentou. Que foi corajosa o suficiente para escolher felicidade em vez de segurança. Ana ficou sozinha no escritório depois que Mariana saiu. A cidade brilhava lá embaixo, milhões de luzes, milhões de pessoas vivendo suas vidas. Ela havia construído império, provado seu valor, vencido cada batalha, e estava absolutamente miserável. O telefone tocou, assistente com mais uma crise exigindo atenção. Ana desligou na cara dele. Abriu o laptop, mas em vez de e-mails começou a pesquisar. Propriedades rurais no interior de Minas Gerais, perto da região onde Rafael vivia. 3 horas depois, tinha plano. Levaria tempo, meses para reestruturar a empresa adequadamente, para estabelecer sucessão, para vender propriedades desnecessárias. Mas seria feito direito. Não fuga, mas transformação deliberada. Ana puxou o papel, começando a listar passos. 1. Promover Mariana a co-CEO. 2. Estabelecer conselho executivo com autonomia real. 3. Reduzir participação para consultoria remota. 4. Vender penthouse. 5. Comprar propriedade rural adjacente à de Rafael. 6. Transferir investimentos para projetos agrícolas sustentáveis não seria rápido. Mas seria real. E quando voltasse para aquele sertão, não seria como Ana Carolina Tavares fugindo de responsabilidades. Seria como Ana, simplesmente Ana, escolhendo vida que queria construir. Se Rafael nunca a perdoasse, pelo menos teria vivido honestamente. Finalmente, ela pegou o telefone, discando Mariana. Preciso que você venha aqui amanhã cedo. Temos empresa inteira para reestruturar. Ana, você tem certeza? Pela primeira vez em meses, Ana sorriu. Pequeno, mas genuíno. Absoluta. 6 meses depois, Ana dirigiu uma caminhonete Ford usada pela estrada de terra, tudo que possuía em 3 caixas na caçamba. Vendeu o penthouse por 22 milhões. Vendeu o Porsche, as joias, tudo que não tinha significado real. Investiu a maior parte em fundos sustentáveis e projetos agrícolas. Com o que sobrou, comprou 100 hectares adjacentes ao rancho de Rafael por preço justo de mercado. Sem favores, sem tentar usar dinheiro para impressionar. A Tavares Empreendimentos agora tinha estrutura de liderança compartilhada. Mariana como co-CEO, conselho executivo forte, Ana reduzida a consultora remota que aparecia para decisões maiores. Levou 4 meses completos para fazer certo. Não fuga precipitada, mas transição planejada. Mais 2 meses aprendendo. Ana fez curso intensivo de agricultura sustentável. Passou semanas em outras fazendas como voluntária, fazendo trabalho braçal,
construindo calos de novo. Quando finalmente voltou para aquele sertão, não era a mesma mulher que havia saído. A cidade pequena mais próxima estava mexendo com fofoca. Investidora de São Paulo comprando terra. Algumas pessoas desconfiadas de gentrificação, outras esperançosas por desenvolvimento. Ana registrou propriedade sob nome simples. Ana Carolina Silva. Sobrenome da mãe, não do pai. Sem empresa, sem império vinculado. Encontrar Rafael foi mais difícil que esperava. Ele não estava no rancho quando passou pela estrada. O celeiro estava fechado. Levou 2 dias de perguntar discretamente até descobrir que ele estava em pasto distante com gado, evitando a casa principal. Evitando ela, porque ele sabia. Claro que sabia. Comunidade pequena, todos sabiam que a investidora de São Paulo era a mulher que ele havia resgatado meses atrás. Ana o encontrou consertando cerca sob sol escaldante, costas nuas bronzeadas, músculos trabalhando. Tão familiar que doeu fisicamente. Ele a viu chegar, mas não parou de trabalhar. Rafael. Ana Carolina, o nome formal, distante. Ouvi que comprou a propriedade dos Costa. Comprei. Boa terra, bom investimento. Ele martelou outro prego, não olhando para ela. Vai construir resort? Condomínio de luxo? Um rancho. Isso o fez parar. Ele se virou, finalmente olhando para ela. Os olhos dele varreram sua aparência. Jeans desbotado, botas de trabalho gastas, camisa simples, cabelo preso em rabo de cavalo bagunçado. Caminhonete velha no fundo. Rancho. Pequeno. Gado de corte, talvez algumas galinhas. Quero fazer sustentável, rotação de pastagem, aquele tipo de coisa. Ana não se aproximou, mantendo distância respeitosa. Aprendi alguns métodos em curso que fiz. Curso. 4 meses em escola de agricultura em Minas. Depois 2 meses trabalhando em fazenda orgânica, aprendendo prática. Ela mostrou as mãos. Calos genuínos, unhas cortadas curtas. Não vim brincar dessa vez, Rafael. Ele estudou ela por longo momento. Por que está me contando isso? Porque somos vizinhos. Porque vou precisar de ajuda eventualmente. E porque... Ana respirou fundo. Porque eu te devo honestidade. Agora você tem honestidade. Conveniente. A acidez nas palavras cortou, mas ela mereceu. Você estava certo. Sobretudo, eu estava fugindo, não correndo para algo. Eu te usei, mesmo sem querer. E te magoei porque fui covarde. E agora? Agora não estou pedindo perdão. Não estou pedindo que você confie em mim ou me queira de volta. Ana segurou o olhar dele. Só estou pedindo chance de provar que dessa vez é real. Que eu escolhi isso. Escolhi construir vida aqui, de verdade. Quanto tempo até você se cansar? 6 meses? 1 ano? Não sei. A honestidade crua. Mas vim preparada para nunca me cansar. Vim sabendo que pode ser difícil e doloroso e solitário. E ainda assim quero tentar. Rafael virou de volta para a cerca. Boa sorte, então. Vai precisar. Ele não disse para ir embora. Mas também não disse mais nada. Ana assentiu, voltando para a caminhonete. Não tinha esperado perdão imediato. Não tinha esperado nada além da chance de estar perto. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida dela. Construir casa básica em sua propriedade. Contratar ajuda local apenas para a estrutura, fazendo o resto sozinha. Erguer cercas, limpar pasto, preparar terra. O corpo doía constantemente. As mãos sangravam. O sol castigava sua pele não acostumada a trabalho externo constante. Mas ela não parou. Comprou gado inicial. Apenas 10 cabeças, administrável. Aprendeu a cuidar dele sozinha, cometendo erros, mas persistindo. A comunidade local observava com ceticismo que lentamente virou respeito. Ela pagava salários justos quando precisava de ajuda. Comprava suprimentos em negócios locais, não importando de fora. Aparecia em igreja pequena domingo, ficando quieta no fundo. Eventualmente, começaram a aceitá-la. Não como investidora rica brincando de fazendeira, mas como nova vizinha tentando aprender. Encontrar Rafael era inevitável. Propriedades compartilhavam linha de cerca longa. Primeira vez foi 3 semanas depois dela se mudar, ambos trabalhando lados opostos da mesma cerca. Sua cerca está frouxa. Ele apontou para a estaca torta. Eu sei, vou consertar amanhã. Vai deixar gado escapar.
Então vou consertar hoje. Silêncio constrangido. Depois ele suspirou. Tem martelo adequado? Tenho. Pregos galvanizados? Aprendi da última vez. Outro silêncio. Então, relutantemente. Se precisar de ajuda, pode pedir. Não era perdão. Mas era algo. Obrigada. Mais meses passaram. Encontros na linha de cerca se tornaram mais frequentes. Conversas curtas sobre gado, clima, técnicas agrícolas. Rafael nunca cruzava para a propriedade dela. Nunca convidava ela para a dele. Mas o gelo começou, lentamente, a derreter. Até a tempestade. Veio rápido, nuvens negras surgindo em hora. Ana estava movendo gado para abrigo quando percebeu que não ia conseguir sozinha. Muito lenta, muito inexperiente ainda. Precisa de ajuda? Rafael apareceu do nada, já movendo para guiar o gado pela lateral. Eles trabalharam em sincronia perfeita, sem palavras necessárias. Conseguiram o gado seguro momentos antes do céu abrir. A chuva era dilúvio instantâneo, encharcando ambos em segundos. Meu celeiro é mais perto! Ana gritou sobre o barulho da chuva. Correram juntos, explodindo pela porta assim que trovão sacudiu o chão. De pé na entrada, pingando, ofegantes, foi déjà vu do dia que se conheceram. Exceto invertido. Dessa vez era o celeiro dela, as ferramentas dela, a vida dela que havia construído. Você melhorou. Rafael olhou ao redor do espaço organizado. Quando chegou, não sabia a diferença entre feno e palha. Tive bom professor. Breve. Você é teimosa. Aprende rápido quando decide. Ana pegou toalha, jogando uma para ele também. Secaram em silêncio, muito conscientes um do outro no espaço fechado. Por que, Ana? A pergunta que ela sabia que viria eventualmente. Por que voltar? Por que fazer isso tudo? Ela não respondeu imediatamente. Pendurou a toalha molhada, escolhendo palavras com cuidado. Porque naquela semana aqui, suja e machucada e fingindo ser alguém que não era, fui mais eu mesma do que tinha sido em 35 anos. Porque você me olhava como pessoa, não como conta bancária. Porque pela primeira vez, nada que eu possuía importava. Então foi sobre se sentir especial? Ego? Não. Foi sobre perceber que tinha construído vida inteira em fundação falsa. Ana finalmente encontrou os olhos dele. Eu não escolhi esse lugar apesar da dificuldade. Escolhi por causa dela. Porque dificuldade aqui significa algo. Cada ferida, cada músculo dolorido, cada dia difícil, eles me constroem em vez de me esvaziar. E quanto tempo até você acordar e perceber que sente falta de luxo? 6 meses. A honestidade dele merecia honestidade igual. Levou 6 meses completos para eu parar de acordar procurando ar-condicionado, chuveiro com pressão perfeita, café expresso. Para parar de pegar telefone para mandar assistente resolver problemas. Mas cada dia fica um pouco mais fácil. E cada dia me lembro menos de por que aquelas coisas pareciam importantes. Ana deu passo em direção a ele. Pequeno, testando. Não voltei por você, Rafael. Voltei por mim. Porque preciso dessa vida para ser inteira. E eu? Onde fico nisso? Onde você quiser ficar. Outro passo. Quero você. Nunca parei de querer você. Mas vim preparada para viver aqui mesmo se você nunca me perdoar. Porque descobri que posso ser feliz sozinha aqui de formas que nunca consegui ser cercada de pessoas lá. A chuva continuava caindo, tambores no telhado de metal. Rafael a observava com expressão que ela não conseguia ler. Então, finalmente, você me machucou. Eu sei. Me fez duvidar de tudo que senti, tudo que pensei que compartilhamos. Eu sei. E sinto mais do que posso dizer. Mas você voltou. Algo mudou na voz dele, mais suave. Vendeu tudo. Aprendeu de verdade. Construiu vida aqui sem garantia de que eu te quereria de volta. Sim. Ele fechou a distância entre eles em 2 passos longos. As mãos dele enquadraram o rosto dela, polegares traçando as maçãs do rosto. Eu te amo, Ana. Tentei parar. Passei 6 meses tentando te odiar, te esquecer. Mas ainda te amo. As lágrimas caíram antes que ela pudesse impedir. Eu te amo também. Tanto. Mas não vou ser fácil com você. Você vai ter que reconstruir minha confiança. Eu sei. E se isso não der certo? Vai dar certo. Ana cobriu as mãos dele com as suas.
Porque dessa vez estou fazendo pelos motivos certos. Ele a beijou, diferente dos beijos desesperados de antes. Esse era a promessa. Compromisso. Começo de novo. Construído em honestidade dessa vez. 6 meses depois, a tempestade chegou sem aviso, como costumava acontecer no sertão. Ana estava no pasto quando viu as nuvens negras se acumulando. Gado! Rafael apareceu correndo da propriedade dele. Precisa mover agora! Eles trabalharam juntos como haviam feito dúzias de vezes nos últimos meses. Ana pela esquerda, Rafael pela direita, guiando os animais para abrigo antes que a chuva transformasse tudo em lama. Conseguiram com minutos de sobra. De pé no celeiro dela, ambos encharcados e ofegantes, Ana não conseguiu evitar o riso. Que foi? Nós. Isso. Ela apontou para eles pingando água no chão limpo. Lembra da primeira vez? Quando te encontrei meio morta na chuva? Difícil esquecer. Mas ele estava sorrindo. Aquele sorriso raro que ela agora via regularmente. Eu estava apavorada, ferida, perdida, sem saber se ia sobreviver. Ana se aproximou, passando os braços ao redor da cintura dele. E você apareceu. Meu vaqueiro teimoso que recusou 2 milhões porque terra vale mais que dinheiro. E você estava mentindo sobre quem era, me fazendo parecer idiota falando sobre ricos vazios. Mas não tinha raiva nas palavras. Apenas lembrança, aceitação. Não estava mentindo, estava descobrindo. Ana inclinou a cabeça para trás, olhando para ele. Descobrindo quem eu realmente era embaixo de tudo que tinha construído. Rafael a puxou mais perto, descansando o queixo no topo da cabeça dela. Você provou, sabe disso, né? Provou cada palavra que disse há 6 meses. Tinha provado. Através de inverno rigoroso, quando a temperatura caiu tanto que ela acordava vendo a própria respiração. Através de verão escaldante que rachava a terra. Através de gado doente, colheita ruim, dias em que tudo dava errado. E ela tinha ficado. Não apenas ficado, prosperado. Seu rancho pequeno estava funcionando. Modesto, mas sustentável. Ela tinha criado algo com as próprias mãos. Ainda difícil às vezes, ela admitiu. Acordo alguns dias querendo chuveiro quente e café decente. E lembro por que escolhi isso. Lembro que prefiro estar suada e suja fazendo algo real do que limpa e confortável me sentindo vazia. Ana sorriu contra o peito dele. Além disso, você tem café decente agora que ensinei você a fazer. Mentirosa. Você que aprendeu a tomar café forte como gente de verdade. Eles ficaram assim, ouvindo a chuva, confortáveis no silêncio. Nos últimos 6 meses, tinham construído vida que funcionava. Não perfeita, não fácil, mas real. Ainda mantinham propriedades separadas. Ana no rancho dela, Rafael no dele. Mas as cercas entre eles podiam muito bem não existir. Jantares compartilhados na casa de um ou outro. Trabalho colaborativo. Noites entrelaçados em qualquer cama que estivesse mais perto. A comunidade local tinha aceitado completamente agora. Ana não era mais a investidora de São Paulo. Era apenas Ana, a vizinha que trabalhava duro e ajudava quando precisavam. Mariana ligou ontem. Ana mencionou casualmente. Quer vir visitar mês que vem. Ela ainda acha que você é louca? Provavelmente. Mas também disse que nunca me viu tão feliz. Ana olhou para cima. Ela está certa. Eu nunca fui tão feliz. Rafael segurou o rosto dela, polegar traçando a linha da bochecha. Nem eu. Passei 5 anos sozinho aqui depois que a última namorada foi embora. Convenci a mim mesmo que era melhor assim. Que não precisava de ninguém. E agora? Agora não consigo imaginar acordar sem você por perto. Não consigo imaginar trabalhar esse terra sem ouvir você cantando desafinado no pasto do lado. Ele sorriu. Mesmo quando canta mal. Ei, meu canto melhorou. Não melhorou. Ana o empurrou brincalhona, mas ele a segurou firme. O humor nos olhos dele mudou para algo mais profundo. Casa comigo. O coração dela pulou. O quê? Casa comigo. De verdade. Não união estável informal, não vamos ver como vai. Casamento. Compromisso total. Ele a girou para encará-lo completamente. Eu te amo, Ana Carolina. Amo a mulher que você era, a mulher que fingiu ser, e a mulher que você se tornou. Quero tudo,
para sempre. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram boas. Lágrimas de alegria pura. Sim, 1000 vezes sim. O beijo foi interrompido por trovão que sacudiu as paredes do celeiro. Ambos riram, separando só o suficiente para respirar. Sem anel fancy, sem festa elaborada, Rafael avisou. Não quero isso, só quero você. E isso. Ana gesticulou para o celeiro, a chuva, a vida simples que tinham construído. Exatamente isso. O casamento aconteceu 3 meses depois. Cerimônia pequena na igreja local. Ana usou o vestido simples que comprou em cidade vizinha, não grife cara. Rafael usou o terno que havia sido do pai, ajustado para servir. A celebração foi no rancho de Rafael, sob céu aberto. Mistura perfeita de 2 mundos. Vizinhos locais que se tornaram amigos verdadeiros e punhado selecionado de São Paulo. Mariana, alguns executivos leais, velhos amigos genuínos que Ana havia redescoberto. Não havia divisão entre os grupos. Apenas pessoas celebrando amor que tinha sido testado e provado verdadeiro. Nunca imaginei, Mariana disse a Ana durante a festa, que te veria genuinamente feliz. Pensei que fosse impossível. Eu também pensei. Passei tanto tempo construindo versão de sucesso que esqueci de me perguntar se realmente queria aquilo. E quer isso? De verdade? Sem arrependimentos? Ana olhou para Rafael rindo com um grupo de fazendeiros locais. Mãos calejadas segurando cerveja simples. Sem pretensão, sem performance. Apenas ele sendo genuinamente feliz. Nenhum arrependimento. Pela primeira vez na vida, 0 arrependimentos. 6 meses depois do casamento, Ana acordou ao amanhecer como sempre. Rafael já estava levantado. Ela ouvia barulho dele alimentando animais. Vestiu roupa de trabalho, prendeu cabelo, calçou botas gastas. No espelho, mulher com pele bronzeada e mãos calejadas olhou de volta. Nenhum traço da executiva polida que havia sido, mas também não completamente diferente. Ainda gerenciava investimentos remotamente. Ainda assessorava a Tavares Empreendimentos em decisões maiores. Ainda tinha mente afiada e instinto de negócios. A diferença era que agora aquilo servia sua vida, em vez de consumir ela. Rafael estava no celeiro quando ela chegou. Ele olhou para cima, sorrindo aquele sorriso que ainda fazia o coração dela pular. Bom dia, esposa. Bom dia, marido. Palavras simples, mas carregadas de tudo que tinham superado para chegar aqui. Ana se juntou a ele no trabalho e juntos cuidaram dos animais enquanto o sol pintava o céu de dourado. Não era a vida que ela havia planejado. Não era a vida que alguém esperava para a herdeira bilionária. Mas era a vida dela. Escolhida conscientemente. Construída honestamente. Vivida plenamente. E era absolutamente perfeita. O que você achou da história de Ana e Rafael? Deixe seu comentário abaixo. De 0 a 10, que nota você daria para essa história? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.